Exercício de preparação para a ordenação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Você precisará de Livro Milagres de um Avivamento. A avaliação das disciplinas históricas. 1. Quando e como iniciou-se o movimento Grupo do Clamor? Fale do início da Igreja. Resposta: o movimento do Grupo do Clamor iniciou em 1945. O movimento que deu origem à IEAB em 1946, teve como iniciativa o desejo dos três jovens seminaristas, Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho. Acontecia que no pátio, em meio aos eucaliptos, da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil em Rude Ramos, município de São Bernardo, estes três jovens e outros irmãos queriam experimentar o batismo com o Espírito Santo como uma experiência pessoal. O que aconteceu? Contudo, estas aspirações não foram aceitas pelos metodistas, e assim, expulsaram os mesmos seminaristas do seio da Igreja Metodista, e estes passaram a reunir na casa do irmão Edmundo Branchini e em seguida na casa do irmão Lázaro Sansão, na Rua Florial, número 10, em Jaçanã. 2. Qual a data da primeira reunião do movimento Grupo do Clamor? Resposta: foi em 4 de novembro de 1945. 3. Quem foi o primeiro líder do movimento Grupo do Clamor? Resposta: foi o irmão Tertuliano Antunes. 4. Qual é a data de fundação da IEAB? Resposta: foi em 7 de setembro de 1946. 5. Onde foi adquirido o primeiro terreno da IEAB? Resposta: foi na Avenida Henri Janot, número 22, no bairro do Jaçanã. 6. Quando se deu o primeiro batismo e quantas pessoas foram batizadas? Resposta: em 15 de junho de 1947, tendo 47 pessoas batizadas no Rio Cabuçu. 7. A primeira igreja se organizou em qual data e em qual localidade? Resposta: em 16 de agosto de 1947 no bairro Jaçanã, São Paulo. 8. Quando foi a nomeação da primeira diretoria eleita do Avivamento Bíblico, e quando eles se reuniram pela primeira vez? Resposta: foi no dia 16 de agosto de 1947 foi realizada a primeira assembleia para nomeação definitiva. Esta diretoria se reuniu primeira vez em 10 de setembro de 1947. Foi nomeado presidente Mário Roberto Lindstrom, vice-presidente Pedro Soares Martins, primeiro secretário Oreste Branchini, segundo secretário Francisco Barbosa e tesoureiro Virgílio Conte. 9. Qual a data de registro do primeiro Estatuto da Igreja Avivamento Bíblico? Resposta: a data é dia 22 de agosto de 1947. Nesta mesma data a Igreja é nomeada como Avivamento Bíblico, passada em reunião agrê avivalista em 10 de setembro, data da primeira reunião da diretoria eleita. 10. Quem são os fundadores da IEAB? Resposta: Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho. 11. Quem consagrou o primeiro pastor da IEAB? Resposta: foi o missionário Henri Jeffrey. O missionário Henri Jeffrey, de saudosa memória, fez o primeiro batismo da IEAB, presidiu a primeira assembleia da igreja, na qual foi organizada a diretoria, e também consagrou, além do pastor, o jovem Mário Roberto Lindstrom, também presbíteros e diáconos, tendo sido então formado o que se chamou de Ministério da Igreja. 12. Quem foi o primeiro pastor da IEAB? Resposta: foi o pastor Mário Roberto Lindstrom. 13. Quando ocorreu a primeira reunião geral de obreiros da IEAB? Resposta: foi nos dias 22 a 29 de janeiro de 1956 na igreja de Jaçanã. Estando presente o pastor Alídio Flora Agostinho, pastor Domingos Roque de Pinho, pastor Mário Roberto Lindstrom, pastor Orestes Branchini, pastor Raimundo Ferreira da Silva. 15. Qual a data e local das 6 primeiras e 4 últimas convenções gerais da IEAB? Resposta: a primeira convenção geral da IEAB foi entre 22 a 29 de janeiro de 1956 na igreja de Jaçanã, São Paulo, a segunda entre os dias 14 a 20 de abril de 1958 em Presidente Prudente, São Paulo, a terceira convenção geral na cidade de Santo André em 1958, a quarta nos dias 22 a 29 de março de 1959 em Londrina, Paraná, a quinta em 1º de novembro de 1960 em Londrina, Paraná e a sexta em Jaçanã, São Paulo em 1960.
As 4 últimas foram a 24ª, entre 5 a 9 de maio de 2008 em Poços de Caldas, Minas Gerais. 25ª, foi entre 22 a 25 de maio de 2012 na cidade de Cabreúva. A 26ª, foi entre os dias 22 a 25 de novembro de 2016 em Poços de Caldas, Minas Gerais, e a 27ª foi realizada entre os dias 23 a 26 de novembro de 2020 na cidade de Sorocaba, São Paulo. 16. O que foi o Estatuto Único aprovado pela IEAB em 1972? Resposta: deste modo, oficializou-se o governo centralizado, tendo sido estabelecidas as regiões eclesiásticas, com os conselhos regionais, eleitos nas convenções regionais. O ministério tornou-se itinerante e firmou-se o movimento de missões. Ficou também fixado o Dia Nacional de Missões do Avivamento Bíblico, que coincide com a data da fundação do movimento, em 7 de setembro. 17. Cite quem foram os presidentes na história da IEAB. Resposta: Pastor Oswaldo Fuentes, de 1958, Pastor Mário Roberto Lindstrom, de 1958 a 1970, Pastor Alídio Flor Agostinho, de 1958 a 1964, de 1970 a 1977, de 1982 a 2000, Pastor Domingos Roque de Pinho, de 1964, Pastor José Augusto dos Santos, de 1966, de 1977 a 1982, Evangelista João Becati, de 1967, Pastor Cosme Ferreira da Silva, de 2000 a 2008, Pastor José Carlos dos Santos, de 2008 a 2016, Pastor Onésimo Ferreira da Silva, de 2016 a 2020. 18. Como foi o início da IEAB na região que você é ministro? Resposta: a IEAB inicia na região Sudeste 2 na cidade de Santo André, na Avenida 25 de Novembro, por meio da Cruzada Nacional de Evangelização em 1954 com uma tenda de lona, sob liderança também do pastor Mário Roberto Lindstrom, atual pastor em Jaçanã. O grupo de pessoas alcançadas naquele trabalho ficou sob os cuidados da liderança da IEAB, quando no mesmo endereço no número 401 foi alugado um salão para a congregação da igreja. O primeiro batismo da atual região foi no Rio Cabuçu, na Vila Galvão, com 25 batizados em 14 de novembro de 1954. Em 12 de março de 1955 é realizada a primeira Assembleia de Membros para eleger a diretoria provisória. Em 8 de maio de 1955, em Jaçanã, a fim de exercer o ministério pastoral, o irmão Oswaldo Fuentes foi consagrado ao pastorado, assumindo a liderança do novo campo. Em 12 de junho de 1960 foi inaugurado o primeiro templo próprio desta região na Rua Ester, número 123, na Vila Alpina. O trabalho começou a se expandir na região. E ainda por volta de 1954, ainda se estabeleciam as congregações de Vila Nair, no Alto do Ipiranga, capital, e de São Caetano do Sul, se desenvolvendo também nas cidades vizinhas como Mauá, Utinga e São Mateus. Também em Ribeirão Pires, quando que 4ª Divisão, ou então Zona Rural de Ribeirão Pires, São Paulo, com a ajuda do irmão Joaquim e família, foi construído um templo e um tanque para batismo, que em processo de negociação com a metalúrgica Sanches Blanes, foi direcionada para outro espaço, onde foi construída a atual Capela do Ceaba, juntamente com o tanque batismal e uma casa pastoral, situada na mesma estrada do Sapopemba. Em suma, a região eclesiástica Sudeste 2 foi formada na 24ª Convenção Geral, em Poços de Caldas, Minas Gerais, no ano de 2008. Seu primeiro superintendente regional foi o pastor Sebastião Lázaro Garcia, de 2008 a 2012, seguido pelo pastor Nelson Piva, de 2012 e 2014, depois pelo pastor Arlindo Manuel da Conceição Júnior, de 2014 a 2016, e pelo atual pastor Vladimir Alexandro Barros, de 2016 a 2020 e de 2021 a 2024. Observação: essa resposta é válida apenas para ministros da região Sudeste 2. Recomendo que procure saber a história do surgimento da IEAB na região em que você está inserido. 19. Em quais países a IEAB está atualmente? Resposta: atualmente em 2023. Em 20 países: Brasil, Portugal, Paraguai, Moçambique, Chile, Itália, Uruguai, Índia, Argentina, Angola, Colômbia, Guiné-Bissau, Peru, Equador, Haiti, Inglaterra, China, Canadá, Suíça, Vietnã. 20. Qual a quantidade de membros atualmente da IEAB?
Resposta: a IEAB tem em registro cerca de 90 mil membros no Brasil e no mundo. 21. Quando foi fundado o SEAB e qual a data oficial da sua organização? Resposta: foi fundado em outubro de 1979. Organizado oficialmente em 13 de novembro de 1984 pela então DGSEC. 22. Qual a data oficial que se comemora o Dia do Seminarista? Resposta: a data oficial é 30 de outubro. 23. Quando aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Jovem? Resposta: foi em Londrina, Paraná, entre os dias 2 a 25 de dezembro de 1967. 24. Qual a data oficial de celebração do Dia do Jovem Avivalista? Resposta: a data ficou sendo 1 de maio. 25. Qual a vocação da IEAB? Resposta: a vocação da IEAB no seu início baseava entre tudo na pureza e na fidelidade, como se pode ver no enunciado descrito pelo pastor Aloísio, recitando o pastor Alírio F. Agostinho, mencionando as palavras do pastor Mário R. Lindstrom: não transigimos, não fizemos alianças com ímpios, não comprometemos, jamais, o santo nome de Cristo e o glorioso nome de nossa amada Igreja. 26. Qual o lema da IEAB? Resposta: a IEAB move-se pelos seguintes lemas: oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. 27. Qual a visão da IEAB? Resposta: a visão da IEAB é ser presente no Brasil e no mundo, ser uma igreja inserida e relevante na sociedade, ser uma igreja que cresce tanto quantitativamente quanto qualitativamente, ser uma igreja composta de pessoas transformadas, espiritual, emocional, moral, física e socialmente. 28. Qual os valores da IEAB? Resposta: comprometimento, excelência, unidade e integridade. 29. Qual a missão da IEAB? Resposta: evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar a Deus. 30. Cite 5 princípios doutrinários do credo da IEAB. Resposta: crê no único e verdadeiro Deus, crê na inspiração divina das Escrituras, crê nas ordenanças de Cristo, batismo e ceia, crê na divindade de Jesus Cristo, crê no batismo com o Espírito Santo, crê na vida eterna. 31. Como foi o processo evolutivo da organização administrativa da IEAB? Resposta: começou com uma pequena comunidade de avivalista na Rua Florial, número 10, em Jaçanã, São Paulo, escolhendo seu primeiro líder, Tertuliano Antunes, chegando à forma de assembleias em que organizou-se a diretoria e formou o ministério da igreja. Mais tarde se chega à forma de administração por meio das regiões eclesiástica, distritos eclesiásticos, campos e congregações locais, se atualizando por meio das convenções regionais até chegar que temos atualmente denominado de Convenção Geral, que elege o Conselho Geral para gerir em período quadrienal. 32. Descreva algum resultado provindo por alguma das convenções gerais da IEAB. Resposta: a segunda Convenção Geral da IEAB teve como resultado a origem do Jornal Avivamento. A quarta Convenção Geral se teve a oficialização do que chamamos hoje de departamentos, as diretorias gerais. 33. Quem são os secretários da DGEM? Resposta: Secretário-Geral de Finanças Pastor Samuel Alves Martins. Secretário-Geral de Missões Nacional Pastor Alexandro Fernandes Ferreira. Secretária Administrativa Jadila Nascimento. 34. Quais são os secretários da DGAS? Secretário-Geral de Finanças Pastor Aloísio Tadeu R. da Silva. Secretário-Geral de Assuntos Sociais Pastor Anderson Celestino Barbelli. Secretário-Geral de Assuntos Previdenciários Pastor David Soares dos Santos. 35. Quais são os secretários da DGA? Resposta: Secretário-Geral de Finanças Pastor Kevin Nascimento. Secretário-Geral de Contabilidade pendente no momento. Secretário-Geral Jurídica e de Patrimônio Pastor Odair Luzia. Secretário-Geral de Informática e Banco de Dados Pastor da Silva. 37. Descreva algumas acessórias da Presidência. Resposta: Assessoria de Gabinete, Noemi Ferreira da Silva. Assessoria de Música e Arte, Pastor Henrique Heller Alves. Assessoria de Jovens, Pastor Michel Gonçalves Pereira. Assessoria Proama, Pastor Volney Resta Amorim Filho.
Assessoria de Assuntos Políticos, Pastor Vladimir Alexandro Barrios. 38. Qual o ano da Reforma Protestante? Resposta: foi em 1517. Estamos chegando ao fim dos nossos estudos e gostaria de te pedir para se inscrever em nosso canal, compartilhar esse conteúdo com outros candidatos à ordenação, presbíteros, missionárias e a candidatos a ministros em experiência. Tenho certeza que isso irá ajudar muito. Até logo. A propósito, eu sou o pastor Max, atualmente sou pastor da IEAB em Fortaleza, Ceará.